Pensamos que os fornos medievais serviam unicamente para cozer pão. Mas e se eu lhe dissesse que um sistema de argila poderia aquecer a sua casa, cozinhar de 5 maneiras diferentes e produzir todo o sabão de que a sua família necessita? Isto não era apenas um forno. Era um sistema doméstico completo que as casas modernas não conseguem igualar. Neste vídeo, vou ensinar-lhe exatamente como construir você mesmo este sistema com materiais que pode encontrar hoje em dia, além do processo medieval de fabrico de sabão que transforma a cinza em poder de limpeza. Os construtores medievais fizeram uma descoberta que revolucionou a eficiência do lar. A argila podia armazenar e libertar calor em etapas controladas ao longo de vários dias. O que começou como uma solução para cozer pão evoluiu para algo muito mais sofisticado. Um sistema de gestão térmica que solucionava múltiplas necessidades do lar simultaneamente. Estes não eram luxos opulentos. As comunidades aldeãs reuniam recursos para construir fornos partilhados. Mas o verdadeiro avanço ocorreu ao compreender a física térmica através da pura observação e experimentação. Os artesãos medievais observaram que as diferentes argilas retinham o calor de maneira diferente, que as formas de cúpula distribuíam a tensão térmica melhor do que as superfícies planas, e que proporções específicas de materiais criavam estruturas que podiam suportar centenas de ciclos de aquecimento. Esta não era uma tecnologia primitiva. Foi uma engenharia sofisticada que nasceu da necessidade, foi refinada ao longo de gerações e aperfeiçoada através da observação científica, tudo isso sem instrumentos modernos nem materiais industriais. 1. Gestão de calor em 5 etapas. Os fornos modernos funcionam segundo um princípio simples: ligar, aquecer, desligar, arrefecer. Os construtores de fornos medievais entenderam algo que esquecemos. A massa térmica podia ser programada para libertar calor em sequências precisas, criando múltiplos ambientes de cozedura a partir de uma única queima. A sequência começava com o calor máximo, cerca de 260 graus Celsius, perfeito para o pão que necessitava de um aquecimento intenso para desenvolver a crosta adequada. Os padeiros medievais podiam determinar a temperatura atirando farinha para o forno. Se ficasse dourada em 10 segundos, o calor era perfeito para o pão. Demasiado rápido significava que ainda estava demasiado quente. Demasiado lento significava que tinham perdido a oportunidade. Quando a temperatura baixava para 200 graus Celsius, o forno entrava na sua fase de assar. A seguir, adicionavam-se pedaços de carne, frangos inteiros ou gratinados de vegetais. O calor descendente criava o ambiente perfeito para um assado lento. Suficientemente intenso para dourar o exterior, suficientemente suave para cozinhar sem ressecar. A terceira etapa ocorria por volta dos 150 graus Celsius, ideal para guisados e caçarolas que necessitavam de uma cozedura longa e suave. Panelas de barro cheias de feijão, grãos e vegetais podiam ferver em lume brando durante a noite com este calor retido, desenvolvendo sabores impossíveis de alcançar com a cozinha rápida moderna. A quarta etapa, por volta dos 95 graus Celsius, tornava-se uma câmara de desidratação. Secavam-se frutas, ervas, vegetais e cereais para conservação. As famílias medievais entendiam que eliminar a umidade era a chave para armazenar alimentos, e este calor suave e constante criava produtos perfeitamente secos, sem o risco de queimaduras que as temperaturas mais altas acarretam. Finalmente, quando a temperatura descia abaixo dos 65 graus Celsius, o forno convertia-se numa câmara de aquecimento e numa zona de armazenamento de alimentos. O pão mantinha-se fresco por mais tempo, os alimentos cozinhados mantinham-se quentes durante horas,
e o calor residual podia até incubar culturas lácteas para fazer queijo. Uma pilha de lenha, 5 ambientes de cozinha completamente diferentes. Enquanto as cozinhas modernas requerem eletrodomésticos separados para cozer, assar, cozinhar em lume brando, desidratar e aquecer, as famílias medievais conseguiam as 5 funções através da compreensão da física térmica. 2. Construa o seu forno de barro. Materiais e fundações. A seguir, mostramos como pode construir este sistema hoje, usando os mesmos princípios que os artesãos medievais aperfeiçoaram. Os materiais são simples e estão disponíveis em todo o lado. Terra rica em argila de qualquer estaleiro de construção ou margem de rio, areia grossa, palha ou erva picada, e tijolos refratários-lhe a base. Começamos com uma base circular, um diâmetro de 80 centímetros, usando tijolos refratários colocados de forma plana. Os construtores medievais testavam o nível usando água. Se escorresse para algum lado, ajustavam a base até que a água se espalhasse uniformemente sobre a superfície. Esta base recebe diretamente o pão e os alimentos assados, por isso deve estar perfeitamente nivelada e lisa. A mistura de argila segue a antiga proporção 3:1. 3 partes de terra rica em argila para uma parte de areia grossa, com palha picada adicionada até que a mistura se sinta bem. Os construtores medievais misturavam isto com os pés. A única maneira de alcançar uma consistência perfeita. Saberá que está pronta quando puder formar uma bola que se mantém unida sem rachar, mas que não se cola às suas mãos. Primeiro, teste os lotes. Enrole a argila em bolas e deixe-a secar. Uma boa mistura não rachará ao secar e soará oca ao ser batida. A mistura pobre racha muito ou permanece densa e pesada. Ajuste as suas proporções e teste novamente até alcançar o padrão medieval. 3. Técnica de construção de cúpula. A forma de cúpula é pura física em forma de argila. Crie um molde de areia. Primeiro, empilhe areia úmida formando uma cúpula de 40 centímetros de altura sobre a sua base de tijolo. Esta areia será removida mais tarde, por isso comprima-a firmemente, mas não se preocupe com a perfeição. Cubra a cúpula de areia com a mistura de argila em camadas de 10 a 15 centímetros de espessura. Se for demasiado fina, o forno rachará sob estresse térmico. Se for demasiado espessa, demora uma eternidade a aquecer e desperdiça combustível. Os construtores medievais encontraram esta espessura através de séculos de prova e refinamento. A abertura da porta é crítica. 20 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Exatamente 63% da altura da cúpula. Esta proporção cria uma circulação de ar perfeita para uma combustão completa e uma distribuição uniforme do calor. Se for demasiado grande, o calor escapa demasiado rápido. Se for demasiado pequena, o fogo não receberá oxigênio suficiente. Trabalhe por secções, deixando que cada uma endureça antes de adicionar a seguinte camada. Os artesãos medievais compreendiam que a construção apressada provocava falhas estruturais. A argila precisa de tempo para endurecer adequadamente entre camadas. 4. Curando e testando o seu forno. Deixe passar 3 a 4 dias para a secagem inicial antes de remover a areia através da abertura da porta. A argila deve sentir-se firme, mas não completamente seca como couro. Remova a areia gradualmente, sustentando a cúpula enquanto trabalha. Teste a densidade através do som. Bata suavemente na cúpula com os nós dos dedos. Um som oco significa densidade e teor de umidade adequados. Um ruído surdo significa que ainda está demasiado úmido. Espere mais tempo. Uma fenda aguda significa que o material está demasiado seco e possivelmente danificado. Verifique se há fissuras visíveis.
A primeira queima deve ser suave. Fizeram-se pequenos fogos gradualmente durante vários dias para eliminar a umidade restante. Acelere este processo e o vapor rachará o seu forno. Os construtores medievais entendiam que a paciência durante a cura determinava a vida útil do forno. 5. A química do sabão à base de cinza. Agora, o processo de fabrico de sabão que transforma os resíduos do seu forno em poder de limpeza. Esta química funciona exatamente da mesma forma que há 1000 anos. Requer unicamente cinza de madeira dura, água da chuva e gordura animal. Recolha apenas cinzas brancas provenientes de fogos de lenha dura, carvalho, ácer, faia, nogueira. A cinza de madeira macia contém resinas que interferem com o fabrico de sabão. Separe a cinza branca pura dos pedaços de carvão e dos materiais não queimados. Apenas o pó branco contém o potássio necessário para a lixívia. Aviso de segurança. A lixívia é cáustica e queima a pele. Use luvas e proteção para os olhos durante todo este processo. Ferva uma chávena de cinza em 3 chávenas de água da chuva, durante exatamente 30 minutos. A água da chuva é essencial. A água dura contém minerais que neutralizam a lixívia. Coe o líquido resultante com um pano para remover as partículas de cinza. Este líquido claro é a sua lixívia. Teste a força da lixívia utilizando o teste do ovo medieval. Um ovo fresco deve flutuar com apenas a ponta visível sobre a superfície. Demasiado ovo à vista significa que a lixívia é demasiado forte. Dilua com mais água da chuva. O ovo que se afunda significa que é demasiado fraca. Ferva por mais tempo para concentrar. Se fica surpreendido com este nível de sofisticação química, dê um gosto. Porque nas casas medievais havia laboratórios de química nas suas cozinhas. Subscreva para receber mais conhecimentos esquecidos que fazem a vida moderna parecer um desperdício. O que o surpreende mais? A engenharia térmica ou o domínio químico? Deixe-me saber nos comentários. 6. Saponificação. Fabrico de sabão medieval. Agora, falando de conhecimentos de química medieval. Derreta a gordura animal lentamente até estar pura e limpa. Banha de porco, sebo de boi ou qualquer gordura animal. Coe-a com um pano para remover as impurezas que poderiam estragar o sabão. A gordura deve estar morna, mas não quente, cerca da temperatura corporal. A mistura de argila segue a antiga proporção 3:1. 3 partes de terra rica em argila para 1 parte de areia grossa, com palha picada adicionada até que a mistura se sinta bem. Os construtores medievais misturavam isto com os pés. A única maneira de alcançar uma consistência perfeita. Saberá que está pronta quando puder formar uma bola que se mantém unida sem rachar, mas que não se cola às suas mãos. Primeiro, teste os lotes. Enrole a argila em bolas e deixe-a secar. Uma boa mistura não rachará ao secar e soará oca ao ser batida. A mistura pobre racha muito ou permanece densa e pesada. Ajuste as suas proporções e teste novamente até alcançar o padrão medieval. 3. Técnica de construção de cúpula. A forma de cúpula é pura física em forma de argila. Crie um molde de areia. Primeiro, empilhe areia úmida formando uma cúpula de 40 centímetros de altura sobre a sua base de tijolo. Esta areia será removida mais tarde, por isso comprima-a firmemente, mas não se preocupe com a perfeição. Cubra a cúpula de areia com a mistura de argila em camadas de 10 a 15 centímetros de espessura. Se for demasiado fina, o forno rachará sob estresse térmico. Se for demasiado espessa, demora uma eternidade a aquecer e desperdiça combustível. Os construtores medievais encontraram esta espessura através de séculos de prova e refinamento. A abertura da porta é crítica. 20 centímetros de largura por 12 centímetros de altura.
exatamente 63% da altura da cúpula. Esta proporção cria uma circulação de ar perfeita para uma combustão completa e uma distribuição uniforme do calor. Se for demasiado grande, o calor escapa demasiado rápido. Se for demasiado pequena, o fogo não receberá oxigênio suficiente. Trabalhe por secções, deixando que cada uma endureça antes de adicionar a seguinte camada. Os artesãos medievais compreendiam que a construção apressada provocava falhas estruturais. A argila precisa de tempo para endurecer adequadamente entre camadas. 4. Curando e testando o seu forno. Deixe passar 3 a 4 dias para a secagem inicial antes de remover a areia através da abertura da porta. A argila deve sentir-se firme, mas não completamente seca como o couro. Remova a areia gradualmente, sustentando a cúpula enquanto trabalha. Teste a densidade através do som. Bata suavemente na cúpula com os nós dos dedos. Um som oco significa densidade e teor de umidade adequados. Um ruído surdo significa que ainda está demasiado úmido. Espere mais tempo. Uma fenda aguda significa que o material está demasiado seco e possivelmente danificado. Verifique se há fissuras visíveis. A primeira queima deve ser suave. Fizeram-se pequenos fogos gradualmente durante vários dias para eliminar a umidade restante. Acelere este processo e o vapor rachará o seu forno. Os construtores medievais entendiam que a paciência durante a cura determinava a vida útil do forno. 5. A química do sabão à base de cinza. Agora, o processo de fabrico de sabão que transforma os resíduos do seu forno em poder de limpeza. Esta química funciona exatamente da mesma forma que há 1000 anos. Requer unicamente cinza de madeira dura, água da chuva e gordura animal. Recolha apenas cinzas brancas provenientes de fogos de lenha dura, carvalho, ácer, faia, nogueira. A cinza de madeira macia contém resinas que interferem com o fabrico de sabão. Separe a cinza branca pura dos pedaços de carvão e dos materiais não queimados. Apenas o pó branco contém o potássio necessário para a lixívia. Aviso de segurança. A lixívia é cáustica e queima a pele. Use luvas e proteção para os olhos durante todo este processo. Ferva uma chávena de cinza em 3 chávenas de água da chuva, durante exatamente 30 minutos. A água da chuva é essencial. A água dura contém minerais que neutralizam a lixívia. Coe o líquido resultante com um pano para remover as partículas de cinza. Este líquido claro é a sua lixívia. Teste a força da lixívia utilizando o teste do ovo medieval. Um ovo fresco deve flutuar com apenas a ponta visível sobre a superfície. Demasiado ovo à vista significa que a lixívia é demasiado forte. Dilua com mais água da chuva. O ovo que se afunda significa que é demasiado fraca. Ferva por mais tempo para concentrar. Se fica surpreendido com este nível de sofisticação química, dê um gosto. Porque nas casas medievais havia laboratórios de química nas suas cozinhas. Subscreva para receber mais conhecimentos esquecidos que fazem a vida moderna parecer um desperdício. O que o surpreende mais? A engenharia térmica ou o domínio químico? Deixe-me saber nos comentários. 6. Saponificação. Fabrico de sabão medieval. Agora, falando de conhecimentos de química medieval. Derreta a gordura animal lentamente até estar pura e limpa. Banha de porco, sebo de boi ou qualquer gordura animal. Coe-a com um pano para remover as impurezas que poderiam estragar o sabão. A gordura deve estar morna, mas não quente, cerca da temperatura corporal.